Em meados de 1844 ou 45, foi designado aqui para a região de Queimado um padre italiano. E ele sentiu a necessidade de estar construindo uma igreja, né? E não tinha recurso para isso. Nesse caso aí, uma das estratégias dele foi estar tentando convencer, estar atraindo pessoas que pudessem estar ajudando, né? E muitos do que, assim, uma opção dele foi junto aos escravizados no período. E o que se conta é que a coisa foi mais ou menos no sentido de que quem ajudasse na construção da igreja, com a ajuda do padre, poderia obter a carta de alforria. Nesse sentido aí, como os escravizados não tinham muito tempo, nas noites de lua cheia, feriados, então a construção da igreja acontecia. Só que a igreja foi construída e na sua inauguração a alforria não chegou. E o pessoal então que participou da construção se revoltou. E Queimado é muito importante para o movimento negro porque a história não relata muitos fatos acontecidos aqui no estado, né? E se você for considerar o que aconteceu, o acontecido aqui foi um evento de grande importância, né? Esse espaço aqui, onde a gente contempla a ruína de Queimados, de esse cemitério que está atrás de mim, é muito importantíssimo para o povo serrano, faz parte de um resgate de uma cultura, de um momento sangrento, um momento que entristece o povo serrano, porque nos remete a um domínio, a uma força que ainda existe até hoje e que já vem de longos anos, essa falsa promessa, esse poder de iludir o povo com falsas promessas, igual foi aqui, que a gente pode contemplar ali na frente, nas ruínas, que um padre prometeu a carta de alforria em troca da construção do templo. A igreja, por exemplo, se deixou levar por isso. Em troca de favores, ela cobrava dos escravos uma ajuda, um trabalho que eles não tinham obrigação de fazer. Eles eram apenas trabalhadores mal pagos, torturados. E como essa promessa não se concretizou, eles foram, quebraram tudo, foram presos, alguns fugiram para essas matas, acredito que não sejam estas, porque aqui era uma vila. Aqui era uma vila, não são essas as matas, mas imagino que nas redondezas ainda naquele tempo tinha muitas matas. Morreram atacados por bichos, outros condenados à prisão, outros à forca, como é o caso do Chico Prego, ao qual tem uma estátua lá no centro de Serra, que não deixa que o povo serrano esqueça desse episódio. E quando a gente chega aqui é uma sensação assim de que a história se materializa na sua frente quando você vê essas ruínas que vocês estão vendo e todos podem apreciar. A insurreição de Queimado é um evento, um acontecimento que é pouco narrado na história do Brasil, né? Como a história do negro, a história dos índios, elas nos últimos anos é que ela passou a fazer parte dos livros de história. E eu digo como, né, jovem que cresci nos últimos anos, nesse tempo, né? Hoje estou com 50 anos, quase que praticamente ouvi falar de outros quilombos importantes, como foi o quilombo aqui em Queimado, nos últimos anos. A gente só lê no livro de história o quilombo de Zumbi dos Palmares, como se o Brasil tivesse só um quilombo no Nordeste, lá em Pernambuco. Minas Gerais está cheio de quilombos, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, todo o Brasil, Rio Grande do Sul, né? Grandes concentrações de povos africanos. Mas devido a grande alvoroço que estava acontecendo, foi solicitado apoio da polícia e foi necessário até a ajuda da polícia do Rio de Janeiro para conter a rebelião. E nessa rebelião
Não se sabe, foram centenas de mortos, mas o número exato não se sabe. A liderança da insurreição de Queimado foi Chico Prego, né, os principais líderes, Chico Prego, Elisiário e João da Viúva, né, que se conta, mas os nomes eram maiores, né, essa foi o acontecido de Queimado. Para o movimento negro, há vários anos, há muito tempo o movimento negro, né, ele tem vindo até esse local para estar celebrando, né, o evento, né, e em memória também dos que participaram. Na hora que a polícia chega, eles debandaram e aí justamente a polícia atirou em um negro que não tinha nada a ver com isso. Ele ia com uma jarra de água na cabeça, ele tinha ido trabalhar fazer algum serviço para o patrão, atirou justamente no negro que não tinha nada a ver com isso. E daí para diante, foi lá, pegou aqueles, principalmente se perseguiu, os negros e pegou a liderança, que era no caso Chico Prego, Elisiário, João da Viúva, o Carlos, né? Eles pegou a liderança e levaram eles presos, deixaram eles presos lá. Os outros, parte deles também foram, deve ter sido 35 presos que foram presos. Parte deles foram levados ali no Pelourinho ali onde é a escadaria Maria Ortiz, na Praça 8, naquele espaço ali no Pelourinho eles chegaram, colocaram eles no tronco e deram chicotadas, que conta a história, que eram tantas chicotadas que os pedaços deles caíam no chão e os cachorros comiam, sabe? Parte deles foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia, que era o outro único hospital. Os líderes que foram presos, dizem que Carlos, conta a história que Carlos, com auxílio de Nossa Senhora, conseguiu fugir. Elisiário foi condenado à morte, mas dizem que ele era mandingueiro. E aí, ele também conseguiu sair. Chico Prego e João da Viúva foram assassinados, foram mortos enforcados. Chico Prego em frente à igreja da Serra, da Imaculada Conceição, e João da Viúva aqui em Queimados. E depois foram esquartejados e distribuídos os pedaços por todos os lugares, pendurado em poste, que era o tipo que eles usavam, né, para que a população não repetisse tal ato. Nasci no estado de Sergipe, fui morar em Santos e, como eu disse, os bons ventos me trouxeram ao Espírito Santo. Moro na Serra e esse espaço aqui, para mim, é um paraíso, porque eu acredito que meus ancestrais um dia passaram aqui, um dia estiveram aqui e que eu estou procurando a história. Algumas coisas eu já sei, já consegui, outras estou buscando junto com vocês. O que simboliza isso aqui, ou representa para mim? Tudo. A terra sagrada, um espaço de luta, que lutamos até hoje. Tentamos recuperar a história, porque essa história não pode ser esquecida, porque, embora o Brasil não goste muito de contar a sua história, mas somos nós, como brasileiros, temos que resgatar. E isso aqui é uma luta que viva, que ainda continua, é um espaço sagrado. Se o que aconteceu ao ano passado, as pessoas não se lembram mais, imagina o que aconteceu há 150 anos. E ainda percebe-se um espanto quando alguém passa pela estátua do Chico Prego, que foi um dos líderes desse movimento, digamos assim, o mais importante, por isso que ele tem essa reverência lá, né, concreta mesmo. Ainda as pessoas se espantam, perguntam por quê e não se tem informação, porque lá o que está escrito na estátua é muito pouco.
e tem um trabalho ligado à cultura da Serra, onde a gente trabalha com crianças em escola e voltado principalmente às temáticas que vem mostrar à criança o valor da cultura. E nesse espaço eu me foco com a questão do queimado, que é onde eu desenvolvi uma literatura de cordel. Hoje nós estou na 6ª edição, e que eu achei de suma importância esse trabalho hoje ligado ao negro, porque ele vem mostrar os valores de uma cultura que ela ficou há muito tempo aqui nessa região sem ser divulgada. E quando a gente descobriu isso aí, a gente vem trabalhando em cima disso, porque Queimado hoje é um dos marcos mais importantes da história do negro dentro do estado, né? E esse resgate é interessante para que a comunidade, para que as escolas, para que os professores tentem buscar isso aí. Porque mesmo assim, com essa divulgação que a gente vem fazendo, você chega em escola e a escola não sabe ainda do que foi o movimento Queimado. Algumas escolas, às vezes, passa um pouquinho, mas normalmente ela ainda perdura só nas bandas de Congo, só nesse dia aqui, que faz toda essa festa, e todo mundo, quem vem aqui fica sabendo de coisas que não sabia, né? Mas a escola perde muito com isso, deveria passar mais, não em pequenos fragmentos, mas assim, uma parte, né, maior, para que a criança pudesse entender melhor e não se perder. Lá vem das senzalas de ontem, lá vem das senzalas de hoje, oferta que de sangue e suor, de um povo clamor que quer livre cantar, oferta que de sangue e suor, de um povo clamor que quer livre cantar. Oba, 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 recebe logo o nosso sonho. Oba, 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 oferta de nossas nações. Oba, 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 recebe, Senhor, pão e vinho. Eu vejo que Deus é um só. Deus é um só, e nós olhamos como nós somos um corpo, nós somos uma família só, né? Ará e Biuará, nós somos o corpo de uma família. Então, se nós somos uma família, o que acontece? Não interessa o credo, não interessa o que cada um professa, interessa que nós temos que ser unidos para professar uma só situação, que é a paz, que é a união, que é o amor, que é a felicidade de todos nós.